Olá, está entrando no ar pela TV Escola mais um salto para o futuro. O uso das novas tecnologias na escola requer a formação e o envolvimento de diretores, professores, supervisores e coordenadores pedagógicos. E todos têm papéis distintos. Quais são esses papéis e como a participação de cada um se reflete na formação do aluno? São alguns dos assuntos que vamos discutir no programa de hoje. São nossas convidadas para o debate aqui no estúdio a professora da PUC de São Paulo, Mirtes Alonso. A professora do Centro Municipal de Tecnologia Educacional da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Maria Massai Sacati. E a professora da Universidade Federal de Pernambuco, Márcia Ângela da Silva Aguiar. Direto do estado do Maranhão, participa a professora Rosilene da Graça Ferreira. O nosso convite especial é para você que está acompanhando o Salto para o Futuro. Participe do debate. Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet, salto@tvebrasil.com.br ou ainda pelo fax. Disque o código da operadora, o DDD 21 e o número 2232-3271. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Você também pode entrar em contato conosco pela Caixa Postal 50050, CEP 20062-970. Envie suas perguntas, relate suas experiências, participe. Trabalhar com os alunos no laboratório de informática requer do professor formação e um novo olhar em relação à sua prática pedagógica. A ideia é que ele seja um mediador na construção de conhecimentos com o uso da tecnologia. Mas não se pode parar por aí. É preciso também preparar o diretor da escola para a gestão das tecnologias. Por isso, os núcleos de tecnologia educacional de várias partes do país e diversas universidades estão envolvidos na formação de diretores de escolas. A diretora da Escola Municipal Jarlesse da Conceição Zaranza, em Manaus, está desenvolvendo uma nova cultura de uso das tecnologias em sua escola. Os professores estão empenhados em integrar o computador às atividades de sala de aula. O professor Manuel Peçanha é um dos educadores que já frequentaram o curso de formação em informática do Núcleo de Tecnologia Educacional Parque 10. Na escola, é hora de acompanhar e assessorar seus alunos no desenvolvimento de projetos com o uso da tecnologia. O desenvolvimento das atividades no laboratório é a partir de um projeto, de um tema, que aí ele vai ser o mediador. O professor ele não atua no laboratório como aquele professor, ele é um mediador, né? Ele vai intermediar essa integração, né, da tecnologia com o tema. No laboratório de informática, os projetos são trabalhados obedecendo ao cronograma de utilização da sala, que é elaborado a partir de uma definição de prioridades. Os projetos, nós paramos para programar, para fazer um planejamento desses projetos, né? Então, todos os professores se reúnem e aí nós fazemos o cronograma do tempo de que cada turma virá usar o laboratório. Neste dia, uma turma do ensino fundamental está desenvolvendo um projeto de educação ambiental. Os conceitos são discutidos também em sala de aula e surgem da realidade dos alunos. O projeto que nós estamos trabalhando aqui é sobre a contrabando de animais silvestres da Amazônia, que existe, na verdade, assim, uma preocupação, já que moramos no Amazonas. Os alunos trabalham com produção de textos e pesquisa na internet. E o professor, junto com um aluno monitor, se revezam no acompanhamento das duplas. Vamos lá ver qual site que vocês abriram aí sobre animais, não é isso? Isso. Então tá, e quais foram os animais aí que vocês conseguiram? A arara é um animal de beleza da Amazônia. Eles são uma riqueza. Nesta escola, a diretora incentiva os professores a incorporar as novas tecnologias às suas práticas pedagógicas. E ela procura criar condições para que o trabalho se desenvolva. Eu estou com muitos professores frequentando o NTE, tá? O horário que ele não tem aqui, que ele não está aqui na escola, está no NTE. Além do trabalho com os professores, o Núcleo de Tecnologia Educacional Parque 10 também participa, junto com formadores de universidades, do curso para os gestores das escolas. A ideia é ajudar o diretor a compreender que o computador é um forte aliado na integração entre o processo administrativo e o pedagógico.
e também apoiar os professores nas atividades desenvolvidas dentro do laboratório de informática. No curso de gestor à distância, EAD, você vai preparar o gestor para que ele possa trabalhar de uma forma de gestão participativa. Esse envolvimento é essencial, cada um no seu papel, o diretor na gestão, tomando as medidas para que a tecnologia esteja disponível, medidas na área institucional, na área de recursos financeiros, na área de recursos humanos, na área de infraestrutura, e o professor cumprindo o seu papel junto com os alunos no processo de ensino-aprendizagem. Professora Mirtes, nós vimos aí nessa reportagem um exemplo do uso das tecnologias de informação e comunicação em Manaus, né? Agora, como é que fica, quem era o gestor, qual era o papel do gestor antes da chegada das tecnologias e agora? Qual é o papel desses gestores com o uso das tecnologias de informação e comunicação? Eu acredito que com a entrada da tecnologia, houve um primeiro momento, naturalmente, em que se entendeu que era o professor que era afetado e, portanto, a questão ficava limitada ao âmbito da sala de aula, porque era um problema metodológico. Hoje já se tem uma visão mais ampla do problema, uma vez que se percebe que o assumir a tecnologia, a incorporação da tecnologia pela escola, implica em muito mais do que isso, porque ela introduz novas formas de aprender. E essas novas formas de aprender, elas vão requerer do professor uma revisão de todo o processo de ensino e aprendizagem. Consequentemente, isso vai mexer com todo o ambiente escolar. Ou seja, o diretor, ele tem que mudar agora, ele tem que entender que ele é um participante desse processo e, portanto, ainda que não seja ele aquele que vai mexer no recurso tecnológico para executar o projeto, ele é o que cria as condições para que isso ocorra. Além disso, a escola vai sofrer alterações. Ela vai sofrer alterações do ponto de vista da utilização do espaço, do tempo, etc. Então, esse diretor, agora, ele tem que ser visto muito mais como alguém que está, um gestor, um responsável pelo processo como um todo. Quer dizer, ele sai daquela esfera estritamente burocrática, administrativa, na qual ele estava muito centrado, para assumir a questão pedagógica da escola. Agora, professora Maria, a senhora faz parte da Secretaria de Campo Grande, né? E vocês já implantaram um projeto que usa as tecnologias de informação e comunicação nas escolas. Como foi a implantação desse projeto e como ficou essa experiência com a participação dos gestores lá em Campo Grande? Bom, o desenvolvimento desse projeto, ele se deu em 3 etapas, tá? Esse projeto se chama Projeto Salas de Informática. Na primeira etapa, nós colocamos computadores em 24 escolas, mais as 5 escolas que já tinham máquinas que eram do Proinfo. Depois, na segunda etapa, teve 21 máquinas e depois 29. Tá? A questão da gestão é algo que nós observamos que há uma forma de repensar, por conta das questões que a professora Mirtes colocou, tá? Que quando há interação, quando esse gestor ele participa desses momentos, né, de observar o que é necessário, o que ele pode fazer, realmente a sala de informática ele vem fazer mudança na escola. Então é muito importante a participação desse gestor na escola. Agora, professora Márcia, ouvindo a professora Mirtes falar, me faz pensar o seguinte, que esse projeto político-pedagógico da escola, então, vai ter que ser repensado mais uma vez com essa, ou já deve ser, com essa chegada das tecnologias de informação e comunicação nas escolas, não é? Como é que o uso dessas tecnologias entra no projeto pedagógico da escola? Boa noite. Eu acho que quando a gente vai tratar da questão do projeto político-pedagógico das escolas, nós não podemos deixar de considerar de que há necessidade da criação, né, de um clima no interior da escola que permita uma reflexão coletiva sobre o sentido das mudanças que estão ocorrendo no mundo contemporâneo e, consequentemente, a mudança da educação, né, nesse contexto.
E a partir daí também a mudança na concepção de gestão. Então a gestão compartilhada e o compromisso com essas mudanças e essa reflexão indo na direção de que há necessidade de se pensar numa qualidade de ensino que permita a formação cidadã desses estudantes. Então, na realidade, a tecnologia, ela entra, mas ela tem um papel subordinado à direção que se dá a esse projeto político-pedagógico. Então, essa questão da tecnologia em si, ela está a serviço de. Então, nesse sentido, a própria utilização da tecnologia vai depender, inclusive, de uma mudança de concepção, uma mudança de postura por todos aqueles que fazem a escola. E nesse sentido, também a compreensão de que o resultado de todo esse trabalho, ele não se faz se não tiver, de fato, uma política mais ampla que permita a criação de condições adequadas na escola para que ocorra esse processo e que incorpore todos os alunos e também que haja uma possibilidade de uma integração com a comunidade. Eu acho que esse é um campo em que diversos fatores estão presentes e complexo. E me parece que nós estamos ainda, em termos de Brasil, iniciando, não é, esse processo. A entrada das tecnologias, elas se fizeram de uma maneira, digamos assim, nem um tanto pedagógica, que só recentemente é que nós temos um esforço por diversos setores e diversas áreas, universidades, o próprio Ministério da Educação. Também um esforço no sentido de que se coloque a perspectiva pedagógica na utilização dessas tecnologias. E, portanto, o gestor, ele passa, e aí eu concordo com Mirtz, o gestor ele passa a ser aquele ator no interior da escola e que busca fazer essa mediação entre o pedagógico e o administrativo, e tendo como objetivo, que é o objetivo maior de toda a prática escolar, seria, de fato, conseguir que os alunos se desenvolvam como cidadãos e que a aprendizagem se faça de uma forma que contribua para que isso venha a ocorrer. Ok, a gente já tem uma participação no programa de hoje, é do Johnny, aqui do Rio de Janeiro. Olá, Johnny. Boa noite, Bárbara. Teleposto Polo Jacinto Xavier Martins, em Rio das Ostras. Vivemos uma realidade onde a inserção das tecnologias da informação e comunicação já fazem parte do nosso cotidiano escolar. Sendo que, ao trabalhar com os alunos na utilização do correio eletrônico, temos observado que a linguagem de comunicação utilizada tem sido modificada a ponto de substituir em termos cultos da língua por símbolos, desenhos e siglas jamais vistas. Isso seria um empobrecimento da língua ou o surgimento de uma nova era gramatical? Em que momento a gestão escolar poderia interferir na situação? Muito obrigado e boa noite. Obrigada, Johnny, por mais uma participação sua aqui no Salto. Obrigada. Professora Mirtz, essa é uma questão realmente que ocorre, né? Os alunos, eu não acho que não só os alunos, os adultos, eu recebo muitos e-mails que as pessoas trocam ali palavras, criam siglas, isso virou uma coisa comum nessa troca de informação pela internet, né? Eu acho que, bem, aí existem alguns aspectos a serem considerados. Primeiro, nós temos que estar conscientes de que hoje existem diferentes formas de aprender. E nós estamos muito acostumados a pensar que a aprendizagem somente se realizava ouvindo o professor ou consultando uma autoridade, um texto, um livro, etc. Não é? Então, essas formas tradicionais. Hoje, aprende-se de diferentes maneiras, em diferentes situações, diferentes contextos. E a simbologia, quer dizer, a simbologia também é diferente. Quer dizer, as gerações mais novas, elas já vêm vindo no mundo de transformações tão intensas, onde ele representa esse mundo e essas diferentes situações, ele vai construindo o conhecimento com imagens muito diferentes daquelas que nós estávamos acostumados a construir. Então, eu acredito que nós precisamos repensar todas as concepções que estão na base desse processo. Porque, assim como o Joe está achando isso complicado em termos de aprendizagem da linguagem, o reducionista, vamos dizer, a gente tem outras pesquisas, não é? Nós mesmos temos alunos pesquisando isso, que mostram como esses recursos da tecnologia têm auxiliado bastante alguns alunos que têm dificuldades em aprender, em se desenvolver na aquisição da linguagem, utilizando o recurso da tecnologia. Por quê? Porque a gente sabe que há modalidades diferentes de inteligência. Quer dizer, nós temos que entender
porque o processo de construção do conhecimento é diferente para cada um. Então, essa escola deveria pensar, quando se pensar nessa gestão, nesse projeto pedagógico? Exatamente. A questão pedagógica tem que ser analisada, discutida, tem que se refletir sobre tudo isso e garantir formas que sejam mais adequadas. Aquela velha máxima, cada Exato. Caso é um caso. Exato. Ok, Mônica, temos perguntas? Temos um e-mail da Maristela, gestora do Colégio Estadual CAIC. Sabemos que a tecnologia na educação envolve novas formas de ensinar e de aprender numa visão abrangente, conforme o paradigma da sociedade do conhecimento, integrando alunos, pais e comunidade. Então, como promover a criação de comunidades colaborativas nesse processo? E mais, pedimos maiores informações de metodologias inovadoras para utilizar a informática como suporte pedagógico nas práticas educativas. A senhora falava antes do programa começar da experiência da Vera Suguri, né? Essa experiência tem a ver com rede colaborativa de aprendizagem? Sim. Nós desenvolvemos já alguns projetos sobre a questão da colaboração de aprendizagem em rede, né? Por exemplo, nós estávamos com dificuldade no gerenciamento das salas de informática, nós estávamos com dificuldades, tá? Para que os diretores entendessem a função do laboratório de informática dentro da escola. Então, em uma dessas conversas, na lista de discussão, tá, e em alguns momentos de encontro, nós conversamos com a Vera e com o Eric, né, que é a Vera Suguri, que é do Proinf, e o Eric, que é da LTNet, e então foi desenvolvido um trabalho, um workshop, dentro de Campo Grande, com todos os diretores, tá? Lá eles aprenderam a trabalhar com chat, com bate-papo, com webfólio, né? Trocaram e-mails, tá? Então eles criaram uma rede, eles tiveram a possibilidade de fazer um outro tipo de comunicação, tá? E isso daí, essa vivência, fez com que algumas coisas na escola, tá? No seu fazer enquanto gestor, alterasse. A própria lista de discussão Exatamente. É uma rede colaborativa de aprendizagem? Sim. Você estar dentro de um grupo que troca informações numa lista, só Sim. aquelas pessoas estão dentro de uma lista, é uma rede? É uma rede. Ok, a gente tem a participação agora da Andréia, do Tocantins. Olá, Andréia. Olá, falo do teleposto do Colégio Estadual Vereador Pedro Xavier Teixeira, em Nova Rosalândia, no Tocantins. Como trabalhar com essas novas tecnologias com nossos alunos quando em muitas escolas públicas faltam da carteira escolar ao professor das disciplinas básicas? Como trabalhar o ensino-aprendizagem dessas novas tecnologias quando a nossa escola não dispõe dos recursos necessários, sendo que somos sabedores que tal aprendizagem é de fundamental importância à prática e não somente à teoria? Boa noite e obrigada. Obrigada, Andréia, por mais uma participação aqui no Salto. Obrigada. Professora Márcia, a senhora falava no começo do bloco da importância dessa estrutura, né? Por favor. Eu acho que isso é uma realidade, não é, do Brasil ainda, de haver escolas e que não têm uma estrutura capaz, né, de dar suporte à utilização dessas novas tecnologias. No entanto, eu penso de que a gente não dá para ficar esperando que todas as coisas aconteçam, que cheguemos num nível ótimo para que a gente possa desenvolver um trabalho, né, dessa natureza. Me parece que são momentos que estão juntos. Quer dizer, eu acho que tem uma necessidade de ter uma organização na escola que pressione o poder público para que ele crie essas condições. Ao mesmo tempo, é preciso criar um espaço no interior da escola, e aí o chamado mesmo o projeto coletivo, esse trabalho em comum de tentar ver possibilidades, inclusive nos locais, para garantir que tenha a presença, não é, dessas tecnologias no ambiente escolar. Então, me parece que não podemos ficar simplesmente de braços cruzados enquanto não vem. Então, eu acho que há toda uma necessidade de uma pressão que seja feita, e eu repito, em cima do poder público, para garantir o direito à educação. E quando a gente fala em direito à educação, a gente também está falando no direito a que as escolas tenham condições de oferecer uma situação de aprendizagem para todos. Então, nesse sentido, é importante então essa pressão em busca desse direito e, ao mesmo tempo, também todo um trabalho de localmente se pensar em alternativas para garantir a esses alunos que, naquele momento que estão participando desses processos, eles consigam, né, atingir aqueles objetivos. São duas coisas
né, que eu considero assim de fundamental importância. A escola que não tem esses recursos, essas novas tecnologias, ela está oferecendo uma educação que estaria defasada em relação a uma outra que tem? Sim, sim, porque hoje nós temos a consciência de que, ora, se numa escola tem computadores, tem internet que permite os alunos, por exemplo, acessarem bibliotecas virtuais, então museus, enfim, fazer trabalho colaborativo em rede, então é muito diferente de uma escola que não dispõe dessas condições. Então está sendo sonegado aos alunos um direito que eles também têm nesse momento. Agora, se nós nos deparamos com uma situação de uma escola que não tem isso e talvez numa proximidade outra escola que tenha, então é possível também pensar em termos de projetos colaborativos entre as escolas, né? Então, nesse sentido, há necessidade de iniciativa e o gestor, ele tem essa responsabilidade também, né, de fazer uma leitura da realidade que lhe permita ir em busca também de recursos, não ficar somente numa postura de esperar que venha. Acho que tem que ter um movimento também da parte da escola de buscar. Tá certo. A gente está com a Eusilene do Tocantins aguardando na ligação. Olá. Oi, boa noite. Nós acabamos de receber o nosso laboratório de informática e a minha pergunta é o seguinte, o nosso colégio, né, nós estamos passando ainda por treinamento para como usar esse material nesse laboratório de informática. Eu queria que vocês sugerissem, né, ou dessem dicas para a gente de como a gente utilizar esse laboratório de acordo com essa proposta que vocês estão fazendo, né, de utilizar envolvendo os alunos, né, todo o colégio e a comunidade, que nós não estamos assim meio perdidos, porque nós acabamos de receber o nosso laboratório. Boa noite, obrigada. Obrigada, Eusilene, pela sua participação aqui no Salto para o Futuro, nesse primeiro programa da série. Professora Mirtes, que sugestões a senhora teria para a Eusilene? Eu acho que talvez aproveitar experiências existentes, como a que a professora Maria comentou aqui, buscar outras experiências que estão até disponíveis na internet, tudo isso, entrar em contato com outras escolas, conhecer outros projetos, ter uma ideia de como se elabora um projeto suficientemente amplo e envolvente, não é? E iniciar indo buscar recursos, não é? Porque realmente a colocação que a professora Márcia fez, eu acho muito importante. O gestor precisa estar consciente de que também ele tem que ser uma figura ativa, dinâmica. Ele tem que, quando você faz um projeto, não é? Seja ele envolvendo tecnologia ou não, mas esse projeto tem que prever a existência de recursos. Quer dizer, como é que eu vou desenvolver um projeto se eu não tenho condições? Então, o projeto precisa se pautar por uma definição dos recursos necessários e uma clareza quanto ao que eu tenho e ao que eu não tenho, e onde eu vou buscar. Hoje, está mais do que claro que as escolas não podem desenvolver o seu trabalho e dar conta do seu trabalho sozinhas. Elas têm que fazer parcerias. Elas têm que trabalhar com outras instituições da sociedade, ela tem que estar articulada. E como disse a professora Márcia, às vezes uma escola é pequenininha, não tem condições, mas se ela articula esse trabalho, se quebra o isolamento, não é? O que as redes podem propiciar, as redes colaborativas, não é? Se forma uma comunidade que é capaz de fazer isso. Ok, professora. Bom, qual a relação entre as novas tecnologias, o tempo e o espaço na escola? E qual o papel do gestor nessa relação? É o que a gente discute no próximo bloco. Até já. Tecnologias como o computador e a internet trouxeram mudanças na administração do tempo e do espaço escolar. E para acompanhar os novos tempos, cabe ao diretor desenvolver uma gestão participativa, em que sejam ouvidas pessoas da escola e da comunidade. Veja a reportagem. Uma reunião entre diretor, professores, alunos, funcionários, pais e moradores da comunidade. Em Manaus, no bairro Santo Agostinho, a pauta do encontro foi a definição do primeiro projeto pedagógico de uso das tecnologias da escola municipal, que leva o mesmo nome do bairro. E um dos temas discutidos foi a utilização do laboratório de informática. Nossa escola tem assim por objetivo socializar esse conhecimento digital que foi produzido socialmente e realmente estamos assim caminhando nesse sentido.
de fazer com que as pessoas venham adquirir mais conhecimento utilizando as tecnologias disponíveis atualmente. Um dos projetos que envolvem tecnologia foi o do aluno monitor, que permitiu a abertura da escola para a comunidade. Com isso, a comunidade escolar e os moradores discutem os problemas e buscam juntos as soluções. Principalmente com o projeto agora do aluno monitor, que hoje a Associação de Moradores já conta com a comunidade dentro da escola. Em nossa escola desenvolvemos alguns projetos, dentre eles Aluno Monitor, na área de informática, que visa estender à comunidade o conhecimento tecnológico, já que alguns pais precisam e buscam a informática, uma das tecnologias do mundo moderno. O diretor ou gestor tem um papel fundamental no acompanhamento do uso da internet e de outras tecnologias na escola, e ainda na criação de parcerias com a comunidade. A nossa escola pretende ser um polo não só captador dessas informações da rede, mas também um polo emanador. E a escola tem desenvolvido projetos que envolvem os alunos, os funcionários e a comunidade. Afinal, ninguém pode ficar fora do processo de inclusão digital. A utilização de bancos de dados para facilitar o trabalho da secretaria. Nós temos a formação de alunos monitores pelo NTE, que são da comunidade. E atualmente temos mais 80 alunos da comunidade, incluindo professores, pais, funcionários e alunos da escola, que deverão terminar o seu curso de informática básica. O diretor participa do curso de formação de gestores escolares, promovido por universidades em parceria com o Núcleo de Tecnologia Educacional. O objetivo é o melhor aproveitamento das tecnologias nas tarefas do cotidiano. A prioridade é atender ao aluno e depois envolver a comunidade escolar. Nós estamos assim diariamente utilizando o computador nas nossas tarefas diárias, seja um banco de dados, seja uma pesquisa, seja uma organização que nós precisamos fazer, que com o uso do computador dinamiza o nosso tempo. O censo escolar que nós fazíamos antes em uma semana, 2 até, com o banco de dados nós fazemos sínteses super importantes e que no máximo 2 dias o nosso censo está pronto. Então todo o controle de merenda, o controle de estoque é todo feito através do computador. Os multiplicadores que participam do curso estão atuando com gestores nas escolas. Eles também estão sendo preparados para dar continuidade à formação de outros grupos de gestores. No curso de gestores, nós estamos orientando os diretores para que eles possam trabalhar de forma unitária a parte administrativa e a pedagógica, e não mais de forma fragmentada como acontecia antes. E para integrar a administração com a proposta pedagógica da escola, a internet surge como mais um espaço que permite a troca de informações e de experiências, a discussão de problemas, o registro dos dados da escola e a construção de conhecimento. A abertura da internet na escola, ou seja, escola para o mundo, pessoa, mundo, ela vem assim nos trazer um referencial teórico muito grande, porque a partir desse momento nós podemos assim direcionar o grupo para captar informações na internet e vamos dizer assim, aprender coisas novas. A partir dessa aprendizagem ele pode transmitir isso ao grupo do qual ele participa. Professora Márcia, o que a senhora destacaria dessa reportagem? Bom, eu chamaria a atenção o seguinte, eu acho que tem objetivos diferentes. O uso da tecnologia, do ponto de vista administrativo, no sentido das tarefas administrativas da escola, então é um objetivo. Né? Então, a agilização dos procedimentos administrativos, economia de tempo, acho que isso fica num plano. O outro plano se coloca essa relação com a comunidade. Então, a prestação de serviços e também essa relação com a comunidade que a escola pode oferecer, dependendo das suas condições, em termos até de equipamentos existentes, no caso dos computadores, isso é perfeitamente viável. Agora, tem um objetivo aí, que eu acho que é o principal da escola, que é favorecer um ambiente para a aprendizagem dos alunos. Então, nesse sentido, acho que o professor ele tem uma tarefa fundamental e o gestor também. Sendo que não me parece que o gestor ele fique simplesmente sendo capaz de operar a máquina, mas sim que ele terá que compreender esses processos de ensino-aprendizagem. Então, ele não é um gestor no sentido de compreender os processos administrativos somente, mas sim está inteirado da própria complexidade dos processos de ensino e processo de aprendizagem, principalmente. E aí sim, a própria construção do projeto político-pedagógico vai ser facilitada por esse entendimento e por uma prática compartilhada. Então, porque às vezes você pode ser que
a escola pode atingir uma imensidade de objetivos e de repente esses objetivos ficam misturados e aquilo que é o principal, que é favorecer um ambiente para a formação desses alunos, fica prejudicado. Ok, nós vamos agora à participação da professora Rosilene, ela fala com a gente direto do Maranhão. Olá, professora. Olá. Bom, nossa experiência, né, ela mostra que nós ficamos muito aquém do processo de informatização das escolas quando a gente trabalhou somente com os professores, né? Nós esquecemos todas as outras pessoas da escola, demos o foco central para o professor. Porém, a necessidade de que o gestor venha a ser capacitado, ela é urgente, ela é eminente, a gente tem, né, já conhecimento disso e se busca solucionar esse problema, né? Mas com a capacitação dos gestores, nós ganharemos no sentido da melhor condição, né, do melhor entrosamento entre a questão administrativa e pedagógica da escola, né? Só que, além disso, nós temos também uma outra preocupação com o desenvolvimento dos projetos, que é a questão da associação com os conteúdos. Então, eu gostaria de saber, né, de ouvir um pouco como é que o gestor, né, poderia também, além de ser simplesmente capacitado de também gerir essa questão na escola, que ele pudesse também estar dando um passo a mais no sentido do sistema, né, com relação à questão dos conteúdos mesmo, que a gente sabe que há um enrijecimento, né, da grade curricular do currículo, como é que ele poderia também estar ajudando, né, nessa flexibilidade aí dos currículos, né, da questão do conteúdo. Professora Maria, como é que esse processo se deu lá em Campo Grande? A participação dos gestores chega a ser também na questão da grade curricular? Pelo menos deveria, né? Pelo que eu já ouvi aqui, deve ser uma das atribuições desse gestor também, né? Como é que isso se deu lá? Bom, na questão do gestor de apropriar do conhecimento daquilo que a máquina pode fazer, isso é muito importante. Tanto que nós fizemos capacitações, tanto nos aplicativos, no sistema operacional, nós criamos cursos, né, e convidamos os diretores a participarem desses cursos. Até da questão do projeto de aprendizagem, como é que se desenvolve o projeto de aprendizagem, como é que o professor que cuida do laboratório, ele organiza o laboratório, tá? Todos esses conhecimentos nós tentamos passar para o professor, tá? Para o gestor. Para quê? Para que ele pudesse apropriar melhor do seu fazer, tá? A questão de trabalhar por projeto, você pode trabalhar o projeto de aprendizagem, como se coloca que eu pego um tema e vou trabalhando em cima, de repente ele fica muito aberto, pode se fechar um pouco, pode se pegar alguns conteúdos e trabalhar para resolver a questão dos conteúdos, porque nós temos realmente uma grade curricular que nós temos que dar conta, tá? Em tal semestre, em tal data, então quer dizer, podemos fugir, mas não fugir tanto. É o papel do gestor também estar atento a essas questões. É o papel do gestor estar atento a isso, conseguir intermediar, né, na questão do professor, da sala de informática, dos conteúdos, mas do gestor, do supervisor, do coordenador que está na escola. Ok, a gente tem a participação agora da Maria Lúcia, do Tocantins. Olá, Maria Lúcia. Sou Maria Lúcia, telecursista do teleposto do Colégio Estadual José Luiz Siqueira, Vanderlândia, Tocantins. Pergunto, como fazer da escola um ambiente produtor de conhecimento integrado ao mundo quando não se possui na escola internet? Obrigada, Maria Lúcia, pela sua participação nesse primeiro programa dessa série. Professora Mirtz, eu acho que ela já dá a resposta, né? Não há como se integrar ao mundo se não... Exatamente. Tão plenamente, se não tem como acessar a internet. Eu acho que essa é uma das dificuldades que fazem parte da nossa realidade educacional, né? Nós convivemos com isso. Quer dizer, de um lado, nós sabemos que essas coisas são necessárias, que nós não podemos perder esse momento histórico e esperar que as coisas realmente aconteçam. Então, nós não podemos esperar que tudo se resolva dentro da escola. Por outro lado, eu acho também que nós temos que lutar para conseguir as coisas. E uma das tarefas importantíssimas do gestor é ele ser esse elemento ativo, dinâmico. Ele tem que lutar realmente para conseguir uma série de coisas para a sua escola. Veja bem, o projeto político-pedagógico é um instrumento que, se ele for bem elaborado,
com consistência, etc., ele acaba conseguindo autonomia para a escola. Então, a escola vai se garantindo, quer dizer, ela define uma série de coisas do que ela pretende fazer, e se a escola se mostra competente para agir naquela direção, então ela vai sendo reconhecida como tal. Então, eu vejo o seguinte, que há muitos problemas que o diretor vai ter que enfrentar. Não há como. Agora, professora, desculpa interrompê-la. Ouvindo a senhora falar, me passa pela cabeça o seguinte, o gestor hoje, a gente está falando de um diretor de escola. Isso. Mas ele é um diretor de escola com boas noções ou talvez total conhecimento do que é uma boa administração e ainda assim um conhecimento pedagógico, vamos dizer assim. Ele é alguém da educação que tem dentro da sua profissão hoje, um conhecimento administrativo? A gente pode pensar dessa forma ou não? Eu acho que a formação dos diretores, de um modo geral, deixa muito a desejar ainda. Não é? É uma formação ainda muito incipiente, precária. Ele vai ter que aprender uma série de coisas, infelizmente, na prática. E, infelizmente, os sistemas de ensino têm dado pouca atenção a esse problema dos diretores. Tem dado muito maior atenção aos professores. Por outro lado, eu acho que, se ele é uma pessoa dinâmica, ele vai em busca disso. Porque hoje, eu acho que nós temos que pensar que cada um de nós tem que buscar a sua própria autoformação. Não é? Então, ele não sabe, ele não conhece, então ele cumpre apenas aquilo que está estabelecido em termos de coisas que ele tem que fazer, de tarefas. Mas ele tem que começar a olhar para a escola dele e entender que realidade é essa, o que é que ela está precisando. E, de uma certa forma, administrar essas questões. E para fazer isso, ele precisa, muito mais do que cumprir à risca normas e regras estabelecidas, ele precisa, muito mais do que isso, ser um observador constante disso. Ok, vamos voltar para a Mônica, temos perguntas? E a gente vai ter que aprofundar um pouquinho essa discussão, porque o pessoal da 19ª CREA no Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, eles falam, nosso questionamento é, qual o papel do gestor no desenvolvimento de projetos no ambiente informatizado e qual a sua interação ou comprometimento no processo? Professora Márcia? Voltamos ao ponto inicial do programa. Quem é esse gestor? Pois é. Né? Não, veja, eu gostaria de responder a essa questão pensando um pouco, não é, com os ouvintes e os telespectadores, assim, no sentido de que a formação do gestor não é independente da formação do professor. Quer dizer, o meu ponto de vista é que não se forma especificamente o gestor, se forma basicamente o educador, o profissional da educação, o professor. E é esse profissional que ele vai ser o gestor. Então, em sua formação, os conteúdos atinentes à educação básica, à educação escolar, nos seus diversos níveis, devem fazer parte. Essa formação vai lhe permitir, então, usar dessa experiência na condução compartilhada da escola. Então, não seria alguém que só tem uma formação estritamente em cima dos procedimentos gestionários, em cima de procedimentos também administrativos, mas sim um educador, esse profissional que tem uma visão ampla dos processos educativos, da relação desses processos com o mundo, com a sociedade geral e também com os procedimentos de ordem teórica, prática, de ordem metodológica e que lhe permite compreender a tarefa do professor. Então, nesse sentido, esse gestor ele teria essa capacidade. E, portanto, a grande importância que se tem hoje, no sentido de solicitar de que os cursos e a própria formação dos gestores, entendidos nessa perspectiva, se dê no âmbito das universidades, das faculdades e, especialmente, nos cursos de pedagogia. Então, me parece que é um ambiente propício a que possa possibilitar uma formação. E não em cursos aligerados, curtos, cursos que, de fato, não possibilitam uma formação mais completa, não é? Em termos de, e pensando também o ato educativo em sua complexidade. Ok, a gente tem a participação agora da Isabel, do Tocantins. Olá, Isabel. Boa noite, sou a professora Isabel Francisca, facilitadora de informática, e estou falando do teleposto do Colégio Estadual João Dias Sobrinho, em Divinópolis do Tocantins. Esta série veio na hora oportuna, pois estamos capacitando nossos professores em informática e da educação. E perguntamos, diante dessa nova proposta de trabalho com a nova ferramenta,
Gostaríamos de sugestões que viessem promover a integração interdisciplinar entre gestão e gestores nas atividades práticas em sala de aula e nos laboratórios de informática. Boa noite, obrigada. Obrigada, Isabel, pela sua participação no programa de hoje. Professora Maria, poderia ajudar a Isabel? Na nossa experiência, nós observamos que o importante é, mesmo o gestor, que ele receba capacitação, o professor, o aluno, que ele saiba utilizar esse recurso, uma coisa que é bastante importante é vivenciar este momento, é saber o que acontece. Então, por exemplo, uma professora perguntou o seguinte: como é que vivencia esse momento, como é que vive essa questão da rede colaborativa de aprendizagem? É colocando esses diretores, esses professores, esses alunos a participar de chats, de fórum. Tem espaço para que aconteça isso. Por exemplo, na LTNet, que é a www.ltnet.org, tem lá salas de chats que dá essa possibilidade de fazer esse trabalho. Tá? Você entra e trabalha. E lá é um local mais especificamente para a educação. Eu vou repetir, professora, porque eu me lembro que a Eusilene pediu ajuda, porque eles estão acabando de implantar, se eu não me engano, Eusilene, me corrija depois, volte a ligar. Vocês estão acabando de implantar um laboratório de informática. E aí a professora Maria está sugerindo que vocês entrem nessa página, que tem várias sugestões, tem exemplos de como isso pode ser feito. Enfim, eles podem ajudar um pouco você, e é www.ltnet.org, ok? Quem quiser também outras escolas que queiram experiências, conhecer outras experiências, é só entrar nesse site. Agora a gente vai para a participação da Eliane, do Espírito Santo. Olá, Eliane. Boa noite, sou telecursista da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Araribóia, Pancas, Espírito Santo. A pergunta é: que atitude o diretor deve tomar quando os professores usam o computador como passar a limpo e não para criar ou elaborar projetos, mesmo sabendo que os computadores não são substitutos dos professores e sim auxiliares? Boa noite, obrigada. Obrigada, Eliane, pela sua participação. Professora Mirtz, a Eliane traz uma questão aí um pouco complicada, né? O computador virou uma máquina de escrever, só isso? E várias outras coisas não desejáveis, né? Mas eu creio que é a questão que já foi colocada desde o início, não é? Usar recurso de tecnologia não implica apenas em você substituir um material didático por outro, mas implica em você mudar certas concepções de ensino e de aprendizagem, não é? Então, o professor que usa o computador dessa maneira, com certeza, sem o computador, ele age da mesma maneira. Ou seja, ele trabalha com o aluno no presencial também de uma forma semelhante. Quer dizer, ele manda o aluno fazer o quê? Escrever alguma coisa que pode ser até uma cópia. Não é como existem muitos professores que usam os computadores para pedir para os alunos, entre aspas, pesquisar. Ele dá o endereço de um site ou de vários sites, manda retirar o material e recebe o material sem o aluno ter feito coisa nenhuma, além dessa operação mecânica. Então, o que está por trás disso são as concepções de ensino e de aprendizagem do professor. E isso, eu acho, vamos voltar para a nossa questão de gestão. Não é? Eu acho que isso tudo está dentro de uma proposta que ou a escola tem uma proposta efetiva de trabalho pedagógico ou ela não tem. Se ela tem essa proposta efetiva, ela tem que articular essas coisas todas. E aí é que o gestor é um personagem importante. Ok, a gente tem a participação da Ivani, de Goiás. Olá, Ivani. Olá, boa noite. Boa noite à equipe. E a nossa pergunta é a seguinte: a incorporação dos paradigmas educacionais, bem como a adequação da escola às reais necessidades do mundo atual, requerem a formação continuada e em serviço dos educadores para o uso das novas tecnologias. Sabemos que, por motivos diversos,
muitos professores apresentam enormes dificuldades em participar de uma forma mais ativa desse processo. Dentre eles, as questões emocionais. Gostaríamos de obter sugestões no sentido de motivá-los e apoiá-los na quebra de bloqueios emocionais e outros entraves que dificultam esse processo. Muito obrigada. Obrigada a você, Ivani, pela sua participação hoje. Professora Márcia, eu fico me perguntando que motivos levariam também o professor a ficar desmotivado, né? A não ter motivação para usar, para trabalhar com as novas tecnologias. Seria talvez um receio de trabalhar com o novo? Eu acho que isso aí se coloca em dois planos. Quer dizer, um primeiro, que até pensando um pouco no que Mirtz falou há pouco, no sentido de que é preciso uma mudança, né, de postura, há necessidade de uma mudança de concepção. Às vezes, a entrada das tecnologias na escola é feita de forma tal que não permite que haja uma discussão, uma reflexão, e em termos da própria utilização, né, dessas tecnologias. Isso é uma questão. A outra é a resistência ao novo também. A gente sabe que isso é muito comum em nós, seres humanos. E, nesse sentido, o trabalho pedagógico a ser feito na escola é importante, porque só vai se dar essa quebra, dessa resistência, então, com o diálogo, né, havendo diálogo. E começando a ter um processo coletivo de pensar, inclusive, a própria máquina, então começa a perder esse medo. Porque, veja bem, se nós colocarmos um adulto que tenha resistência a usar a máquina, a criança mais facilmente ela não tem medo de errar, então ela começa a mexer no computador, ela não erra, vai em busca de mais. O adulto, em geral, ele fica preso, ele fica com medo de quebrar, de errar. Então esse é um problema, né, assim, um tanto delicado. Mas me parece que a forma de fazer isso é exatamente tentando dialogar e conversar a respeito do que está acontecendo, desses processos. O diálogo seria o melhor caminho, não é isso? Acho sim. Ok. Bom, no próximo bloco, as nossas convidadas fazem um resumo do programa de hoje, que está discutindo o uso das novas tecnologias na gestão escolar. A gente volta já. O uso das novas tecnologias na gestão escolar. É o que estamos discutindo no programa. Neste último bloco, as nossas convidadas fazem um balanço do debate de hoje. Eu quero começar pela professora Mirtz. Quais são os seus destaques, professora, sobre o que discutimos aqui hoje? Eu creio que ficou bastante evidente que esta questão toda da tecnologia na escola, ela traz... ela não apenas acrescenta um novo elemento, mas ela traz uma ideia que mexe com a escola como um todo. E mexer com a escola como um todo significa repensar o trabalho da escola, repensar o ambiente escolar e repensar os papéis existentes. Nesse contexto, claro que o papel do próprio professor tem que ser repensado à luz do que é necessário hoje para que as crianças aprendam efetivamente melhor e em contato com o mundo nessas condições. Por outro lado, o diretor da escola e os responsáveis pelas tarefas diretivas, eu creio que eles têm realmente que enxergar o seu trabalho de uma maneira diferente. Por quê? Porque ele é responsável pela escola como um todo. E a responsabilidade pelo todo que é a escola, que é um organismo vivo, não é? Tem implicações muito sérias em termos dele poder estimular o processo, criar condições para que isso possa acontecer e, sobretudo, fazer um trânsito do administrativo para o pedagógico, de modo que as decisões que se tomem do ponto de vista administrativo sejam decisões pautadas pelas necessidades pedagógicas. Obrigada, professora. Professora Maria. Pensando sobre as colocações feitas, né, os questionamentos, eu estive refletindo sobre algumas questões. Tá? Quando a professora coloca que o professor trabalha com a máquina de escrever, o computador como uma máquina de escrever,
nós pensamos na questão da concepção realmente que o professor tem da máquina. Mas pensar na questão de uma busca, de uma nova concepção, de estudar, capacitar, é uma coisa complicada, porque os momentos são bem curtinhos, né? Então, eu acho que cabe àquele que coordena esse tipo de trabalho a mostrar uma outra possibilidade de fazer com que ele utilize mais do que uma máquina de escrever, que ele crie algumas formas para que o professor perceba essa outra forma de utilizar a máquina, tá? Ele não faz de uma outra forma porque ele não sabe fazer. Então, nós temos que estar atentos. O gestor, ele não faz de uma outra forma porque ele faz bem daquele jeito que ele sabe fazer. Professora Márcia. Eu acho que o que fica é a necessidade da mudança, mas a mudança no sentido da melhoria de uma sociedade como a nossa. Então, é a disposição para os processos colaborativos na escola, é a responsabilidade pela gestão compartilhada. E eu diria, assim, como uma última palavra, de que não pode ficar a responsabilidade da gestão da escola em cima apenas do gestor. Então, a responsabilidade da gestão da escola, e se pensa numa escola democrática, para um país democrático, seria compartilhada por todos que estão fazendo a escola. Professor, ainda temos um tempinho, e aí ficou uma questão que acho que passou ao longo de todo o programa. Quem está começando um trabalho, né? 2 ou 3 pessoas ligaram, nós estamos iniciando um trabalho. Que ponto de partida pode ser feito nesse trabalho? Qual é o ponto de partida desse trabalho? Colocar em questão as tecnologias na escola. Eu acho que no momento que vai abrir o espaço, né, para discutir para que o uso dessa tecnologia, por que usar o computador, o que é que se deseja fazer com isso, o que é que isso vem em benefício desse projeto pedagógico, em que sentido isso vai melhorar a própria vida, não é, desses alunos que aqui estão. Então, acho que é colocar isso em questão, em debate. É assim que se conhece o mundo, no sentido também de mudar numa sociedade injusta, desigual como a nossa. E eu ainda diria uma palavrinha final, que seria assim, tentar ampliar esses espaços de aprendizagem e beneficiando a todos. Ok, professor, é discutir antes e depois implantar, é mais ou menos isso, né? Bom, o primeiro programa da série Tecnologia, Educação, Novos Tempos, Outros Rumos, fica por aqui. Eu quero agradecer as presenças da Mirtes Alonso, professora da PUC de São Paulo, da Maria Massai Sacati, professora do Centro Municipal de Tecnologia Educacional, da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, da Márcia Ângela da Silva Aguiar, professora da Universidade Federal de Pernambuco, e da professora Rosilene da Graça Ferreira, que participou direto do estado do Maranhão. Os textos referentes a esta série podem ser encontrados na página do Salto para o Futuro na internet. Acesse www.tvbrasil.com.br/salto. No programa de amanhã vamos falar sobre como a educação à distância pode contribuir na formação continuada de professores.